Graças a Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, todos nós conhecemos a história de Abraão. Um homem de fé. O Senhor pediu a ele que ele fosse até o monte de Moriá para entregar o seu filho em sacrifício ao Senhor. E ele então, louvado seja Deus, provavelmente não disse nada à sua esposa. E arrumou, louvado seja Deus, as suas coisas. E foi ele, o filho, mais 2 servos. E a palavra do Senhor nos mostra, louvado seja Deus, que Abraão, glória a Jesus, demorou para chegar lá até o monte de Moriá 3 dias. E no meio do caminho, o seu filho disse-lhe: Pai, nós temos a faca, nós temos as madeiras para o sacrifício, mas aonde está o cordeiro? E Abraão, louvado seja Deus, teve fé em Deus. Ele, glória a Jesus, creu que Deus era poderoso para ressuscitar, até mesmo ressuscitar o seu filho. Louvado seja Deus. Então, glória a Jesus, ele partiu na obediência da palavra de Deus. E chegando naquele local, ele fez o altar e amarrou seu filho e imolou a faca para o sacrifício. E quando, glória a Jesus, ele estava com os braços estendidos para imolar o seu filho, ele então, louvado seja Deus, foi pego de surpresa pelo Senhor. E o Senhor disse-lhe a ele: Abraão, não faça isso. E ele então parou, chorou muito, abraçou seu único filho amado, a qual entregaria ao Senhor em sacrifício. Então, Abraão foi justificado pela fé em Deus, como disse-lhe aqui o apóstolo Paulo. E ele não tem que se gloriar nem diante de Deus. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então concluímos e foi ele, Abraão, foi pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisaduras daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. A circuncisão era um sinal de aliança com Deus, que Deus tinha com todos os israelitas que eram nascidos um homem. Aleluia, ele recebia o sinal da circuncisão, era um sinal de aliança com Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos aqui que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi justificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aleluia. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora,
não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós. A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus, o nosso Senhor, a qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, da mesma forma que Abraão creu em Deus e que o Senhor, aleluia, era poderoso para o fazer o seu filho retornar, nós também cremos na promessa de Deus, que enviou o seu único filho para nos salvar. Aleluia! Louvado seja Deus, a qual pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Nunca perca a sua fé no Senhor. Creia nele em toda a sua vida, porque ele é poderoso para cumprir a promessa que ele fez, aleluia, para aqueles que são seus.